Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Hoje estudar dois capítulos, mais dois capítulos, na verdade, da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Isaías 47 e depois Isaías 48. Ore nessa hora, mais uma vez, e peça ao nosso Deus que fale no teu coração. Muito obrigado, Deus, nós nos rendemos a Ti, te agradecendo pela bondade do Senhor que é derramada sobre nós. Fala com cada um de nós esta palavra maravilhosa e nos ensina e ajuda-nos a sair daqui edificados mais uma vez. Toda honra, toda glória nós damos a Ti e já Te bendizemos por isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, vamos no nosso estudo maravilhoso, abençoado. O versículo de 1 ao 3 vai falar para nós, vai mostrar, aliás, Isaías, descrevendo mais uma vez, porque Isaías já fez isso outras vezes, ele vai falar da queda de Babilônia. Quem era a Babilônia, irmãos? A Babilônia naquela época era uma potência mundial, Hoje, se a gente falar em potência mundial, nossa cabeça vem primeiro Estados Unidos, e é uma potência. Isto era a Babilônia na época, irmãos. Então Deus aqui está dizendo que vai julgar a Babilônia. E nós encontramos Isaías falando numa linguagem poética, porque com isso ele está destacando a humilhação e o despojamento da glória da Babilônia. Ele está mostrando que Babilônia vai ser envergonhada, ela vai ser subjugada, ela vai ser destruída, e isso por eventos catastróficos, de tal maneira Deus ia julgar esse povo, que ia deixá-los de uma maneira envergonhada, Aqui chega a dizer: a tua nudez será descoberta e será vista a tua vergonha. Olha bem, tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Aqui então Deus está anunciando que vai julgar aquela grande potência, e o julgamento de Deus é por causa da orgulho dessa nação, porque o orgulho dessa nação no sentido de que Deus levantou a Babilônia para afligir Israel. Deus levantou a Babilônia para punir Israel por causa dos seus pecados. Porém, a Babilônia fez isso com arrogância. Ela não fez aquilo com humildade e muito menos reconhecendo que era Deus que fazia. Então agora Deus vai dar neles. Irmãos, é muito complicado quando a gente começa a estudar a Bíblia e ver que o próprio Deus levanta uma nação para julgar e punir Israel. Mas por que aquela nação faz aquilo, se exaltando e não entendendo que era Deus que estava dando para eles poder para fazer aquilo? Obrigado, viu, irmão Anderson? Então agora Deus vai descer o porrete na Babilônia. É incrível. E eu digo para os irmãos nos estudos que é muito importante a gente conhecer Deus pela Bíblia, o modo de Deus agir. Desta forma, irmãos, é possível que Deus permita que alguém se levante contra nós para tratar conosco. Sim, é possível. É possível. Jesus não falou uma certa vez: quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Quem lembra? Negue-se a si mesmo, e depois tome a sua cruz e siga-me. Cruz ali não é símbolo de algo tranquilo, fácil, alegre, é algo que causa sofrimento. Cruz na Bíblia é significado até mesmo de vergonha. As pessoas que eram crucificadas eram por crimes vergonhosos. Jesus foi crucificado e arrumaram um crime para Jesus e colocaram ele lá, que era uma penalidade baixa, vulgar, vergonhosa. Então quando ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, dentro desse tome a sua cruz está um punhado de coisas, irmãos, que não são coisas que nós vamos sair por aí alegres, satisfeitos de tomar a cruz. Trata de sofrimento, trata de aflição, trata de dor, trata de desafio. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está vendo? Então, irmãos, a gente tem que entender a Bíblia pela Bíblia. Então esta é a razão que Deus aqui está tratando com a Babilônia, nesse capítulo 47, e dizendo para eles: olha, essa potência mundial vai ver o poder da minha mão, vai cair, vai sofrer, vai ser subjugada, e por eventos catastróficos, não será
uma coisa muito simples, né, irmãos? Depois nós vamos encontrar, do versículo 4 ao 7, Isaías está aqui profetizando a condenação da arrogância. Lembra que eu falei para você? O orgulho da Babilônia? Então nós vamos encontrar aqui, Isaías vai condenar a arrogância da Babilônia e a opressão, e ele destaca a falta de compaixão e o orgulho excessivo da nação que confiava na sua própria grandeza. A Babilônia não estava entendendo que era Deus usando ela para poder tratar do seu povo. Então ali, isso não agradou a Deus. Até mesmo, irmãos, a medida da maldade, ela está no controle de Deus. Amém, queridos? Até a mesma medida da maldade. Você sabia que as pessoas, quando iam ser açoitadas no tempo do Novo Testamento, os caras não podiam dar mais de 30, acho que é 39? É 39 açoites? Me ajudei. O cara não podia, o cara nem arriscava, irmãos, passar disso para ele não errar. Para ele não errar, e era crime passar da medida dos açoites que podia dar. Então, tudo tem medida, irmãos, e todo mundo tem que entender o processo, qual papel que você está exercendo agora, né, no reino de Deus. Você está aí para quê? Né? Para que você está aí? Existe um propósito de Deus. Quando Jesus foi levado ao templo, bebezinho, lembra que teve uma profecia dizendo que aquele menino estava ali para elevação e queda de muitos? Como é que pode uma pessoa estar ali e dois propósitos: elevar alguns e derrubar os outros, e queda de outros? Então existe um propósito de Deus para tudo, e até mesmo para o sofrimento, irmãos. O sofrimento muitas vezes é Deus tratando com a gente em alguma área da vida, Deus nos preparando, mas o que a gente precisa entender, tudo tem uma medida. E o que Isaías está dizendo aqui da parte de Deus agora, é que a Babilônia não reconheceu isso, né? Ela não entendeu. Então do versículo 4 ao 7, né, Deus chega a dizer assim, no versículo 6, muito me enraiveci contra o meu povo e tornei profana a minha herança. Olha bem, eu os entreguei na tua mão. Deus está falando assim, eu fiquei muito enraivecido com Israel, meu povo, com Jacó, né, e então eu o entreguei nas tuas mãos, e não usaste com eles de misericórdia. Versículo 6, está entendendo o porquê que Deus agora está levantando contra a Babilônia? Então a gente precisa tomar cuidado. A medida de tudo que a gente faz tem que estar em Deus. Em Deus. Se Deus te usar para repreender alguém, porque Deus pode usar, não entra na carne não, meu querido. Vá só na medida de Deus, porque se você ceder a medida de Deus, Ele vai te cobrar o que está fazendo com Babilônia. Olha, eu fiquei com muita raiva, verso 6, tá, irmãos? Olha, eu fiquei muito enraivecido com o meu povo e tornei profana a minha herança, e eu os entreguei na tua mão, mas você não usou de misericórdia com ele. Até os velhos, até sobre os velhos, você fez muito pesado o teu jugo, ou seja, excedeu a medida de que Deus havia permitido que eles fizessem. Está vendo, irmão, como é que é sério esse negócio, né? Aí tem o nosso irmão Léo, que é militar, e muitos outros aqui na igreja que são militares, servem bem para eles isso, né? Deus te deu uma medida, né, de autoridade, né, Léo? E na verdade você tem que usar essa autoridade, né? Se Deus fala, ó, quer que você pega ali e trata aquele cara ali mais no tranco, né? Ou seja, use a autoridade, mas ele não pode exceder ela. É só a medida que Deus deu. Deus usa as pessoas para dar na gente. Não estou falando de bater não, tá, irmãos? Estou falando de chegar junto com a autoridade. Mas se exceder já era o que a Babilônia estava fazendo. E isso se aplica em todas as áreas da vida. O pai com seus filhos, não é assim? A mãe com seus filhos. Temos de Deus autoridade para tratar muito sério nossos filhos na hora que precisam, mas se a gente exceder aquilo, Deus vai tratar, porque nós estamos vendo aqui Deus tratando. O mais incrível na questão de Babilônia, Israel, da Síria, Israel, das nações que Deus usou para punir literalmente. Vocês sabem, né, irmãos? Nosso Deus é todo amor, mas nosso Deus também é todo justiça. Então a própria justiça de Deus exige que Ele não cruze os braços diante do meu pecado nem do seu. É complicado isso. Como é que pode um Deus que ama tanto, ao mesmo tempo também olhar friamente para mim e me punir? Porque, irmãos, a própria justiça de Deus exige que Ele puna o pecado. Então o pecado para Deus, tem um padrão. Pecou,
tem algo que Deus faz. Não pecou ou fez algo que agrada a Deus, tem um padrão também, tem algo que Ele faz. Por isso que Deuteronômio 28 é muito bonito. Lá fala direitinho: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar todos os teus mandamentos, né? Todas essas bênçãos virão sobre ti. E está lá a lista de bênçãos. Mas depois que termina aquilo, fala, ao contrário dos primeiros versículos, diz: porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não seguir esses mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Isso é um padrão. Deus só funciona por padrão, irmão. Deus não muda. Em Deus não há mudança nem soma de variação. Ele tem um padrão. O padrão dele é: fez o bem, leva. Fez o mal, leva. Plantou, colheu, né? Se arrependeu, ele anula tudo e começa tudo outra vez. Pecou outra vez, dança. É padrão, irmãos, é simples. Porém, precisamos conhecer Deus para a gente conhecer melhor o Senhor e viver para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, queridos? Agora, não pensa que se eu viver uma vida dissoluta, de pecado, Deus vai ser bonzinho comigo. Não existe isso. Deus age por padrão, né? Ele já estipulou tudo direitinho. Tudo que Deus tinha que fazer com relação à salvação já foi feito. Tudo que Deus tinha que fazer com relação à bênção e maldição já foi estabelecido. A gente caminha naquilo e vamos colher o que a gente planta, isso sem escolha, sem acepção de pessoas. Ele chega a usar essa palavra, né? O Senhor vai tratar com eles sem acepção entre homens, né? Homem e homem. Então, isso aí a gente vê, por causa da falta de compaixão, do orgulho excessivo da nação, da confiança na própria grandeza, e por não entender que aquilo era Deus usando ela para punir o povo de Deus, então agora virá uma condenação, né? E não será pouca condenação, tá, irmãos? Será uma condenação muito forte, tá? Que Deus vai mandar sobre eles. E depois nós vamos ver, nos últimos versículos, do 8 ao 15, Isaías vai ser usado da parte de Deus para criticar a confiança de Babilônia nos seus feiticeiros, nos seus astrólogos, mostrando mais uma vez a futilidade dos encantamentos e a inevitabilidade do juízo de Deus, né, sobre essas práticas. Eu gostaria muito que a gente guardasse essa palavra aqui, ó, inevitabilidade do juízo de Deus sobre essas práticas pecaminosas, feitiçaria, astrologia e todas as demais práticas que, nesse caso aqui, são essas duas: feitiçaria, astrologia, né, e encantamento, aqui no texto. Mas eu gostaria que você entendesse assim, que com Deus funciona desta maneira: o juízo dele é inevitável, por isso que Deus é digno de temor. Esperto é quem teme a Deus. Amém, queridos? Porque Deus, ele é imparcial, né? Olha, quem já leu a Bíblia toda, e nessa igreja aqui todo mundo tem liberdade de ler a Bíblia, e todo final de ano não tem no mínimo 10 aqui na frente que leram a Bíblia toda. Então essa igreja é uma igreja que o povo já leu a Bíblia 20 vezes, 70 vezes. Pastor Marcinho já leu, acho que quase a idade dele, se eu não estiver enganado, 90 vezes quase. Então todo mundo aqui entende e já viu que Deus não quebra suas regras que Ele colocou por ninguém, nunca quebrou, em contrário, Ele é até rigoroso demais, né? No caso de Moisés, por exemplo, Moisés não glorificou a Deus lá nas águas, e Deus vai e impede ele de entrar na terra prometida. Se você notar a história de Moisés sempre foi um cara dentro da linha, e até elogiado por Deus. É um homem manso, né? Um homem tremendo, escolhido por Deus. Deus falou com ele no monte, entregou a tábua da lei para ele. Moisés tinha um relacionamento tremendo com Deus. Por causa desta única falha que a gente encontra registro na Bíblia, Deus fala que ele não ia entrar na terra. O que isso implica para nós? Implica que Deus não tem filhinho predileto. Sabe essa teologia barata, vulgar, que eles estão dizendo por aí de Deus? Não existe, meu Deus não tem amigo predileto. Deus não tem filhinho predileto. Diferente de mim, de você, que às vezes mostra na cara que a gente tem predileção por um filho, não é assim? Né? Quem tem mais de um filho, então, tem vezes que você vê na cara que está puxando o saco de um, né? Então, Deus não tem isso não, irmãos. O que a Bíblia nos ensina e mostra é que Deus não tem esse negócio com ele não. Moisés não pôs o pé na terra. E tem gente que costuma usar a palavra de Deus de maneira distorcida. Não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não, Deus falou com Moisés que ele ia entrar na terra e levar o povo. Mas ele ficou na porta da terra e não entrou. A gente às vezes confunde
o que Deus determina está sobre a condição dele, e aquilo que ele determina condicional a nós, entendeu? Então, é condição. No meio do caminho Moisés fez aquilo, Deus deixou guardado, tranquilo, e o incrível é que Deus guarda no livro, para depois jogar na tua cara. Parece que não tem nada a ver, mas lá na frente ele fala, você não vai entrar na terra prometida, porque lá atrás você não me glorificou. E quem leu a Bíblia com atenção, Moisés meio que tenta enrolar Deus ali para ele entrar, e Deus fica meio agitado, sobe lá no monte e olha a terra, mas você não vai entrar nela. Quem lê lá você vai ver. Quando eu leio, eu costumo entrar dentro do texto assim, e se você notar, parece que Moisés tentando dar uma engalobada ali em Deus. Deus era muito bom, o tempo todo Deus ouviu, né? Deus queria destruir o povo, ele decedeu, Deus não destruiu. Quer dizer, não destruiu aquela hora, depois ele destruiu antes de entrar na terra. Eles rodaram até morrer, Deus só deu um tempinho. Deus meio que entrou na onda dele, quando ele falou, ó Senhor desse povo, então risca o meu nome do teu livro. Ele, olha, eu vou riscar o nome de quem eu quiser. Agora vai e leva esse povo seu, que ele é rebelde. Parece que Deus voltou atrás e falou, não vou destruir ninguém. Mas se você notou bem, todos aqueles irmãos de 20 anos para cima, que rebelaram contra Deus, morreram naquele deserto. A geração que menos era provável entrar, é que entrou. Então a gente vê que Moisés tenta, de certa forma, falar com Deus. Aquilo é oração, tá, irmão? É oração, é uma discussão com Deus, e Deus vai e fala, sobe no monte, vê a terra, mas você não vai entrar. E foi Josué que entrou com o povo. E isso mostra para nós a severidade de Deus e a inevitabilidade do juízo, tá? Dentro da cultura de Israel, que muito bem, do judaísmo, melhor dizendo, e que muito bem entende essas questões de Deus, do julgamento de Deus, porém, dentro de uma perspectiva do Velho Testamento, não do Novo. Do Novo, eles não entram nesse mérito. Mas eu vou te dizer uma coisa, eles sabem muito bem que Deus tem todas as ações de todas as pessoas escritas num livro, e será por aquele livro que Deus vai julgar as pessoas. É muito sério, irmãos, não tem segunda instância, né? Não tem você buscar recurso, com Deus não tem recurso, o recurso é Deus, o recurso é o próprio Deus, Ele é o juiz, e Ele tem escrito as ações de todas as pessoas, e é através daquilo que Ele vai julgar. Dentro da cultura de Israel, existe um anjo só para anotar as ações dos seres humanos. Dentro da cultura judaica, falei, Israel tem coisa disso, tem, irmão. Israel é um país ali e tal, né? Um povo que Deus escolheu. Agora, o judaísmo é uma religião, né? É a religião que surgiu lá em Abraão, com aquele relacionamento de Deus. Então eles creem que tem um anjo só para anotar tudo que todo ser humano faz. Esse anjo escreve diante do Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vai entender, o Novo Testamento não fala que foi aberto um livro, depois outro livro, né, o livro da vida, e todos foram julgados pelo que estava escrito naquele livro, e não mostra direitinho, quem não estava escrito ali o nome dele no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e tal, né, que é o que a gente chama de inferno, né, que é na verdade o lago de fogo, a condenação final. Isso para a gente entender, né, que o juízo de Deus, ele é certo, ele virá sobre toda a carne. Pastor, como eu escapo do juízo? Agora, o escape é agora, corra para Jesus, né? Ele é poderoso, Ele é o único caminho que leva a Deus, e quando Deus nos perdoa, Ele apaga nossas transgressões, Deus apaga a nossa dívida, tudo que a gente tinha Ele apaga, porém, tem que ser feito agora, e não mais, né, do que agora. Amanhã pode ser tarde demais, né? Nós não temos cantado uns hinos evangelísticos aqui na igreja, nós cantamos outro dia, amanhã pode ser muito tarde, né? No outro domingo a gente cantou esse hino, hoje Cristo te quer libertar. Então, irmãos, é o caminho, né? É o caminho que Deus nos dá. Logo na frente, no capítulo 48, nós vamos ver do versículo 1 ao 11, Deus agora já não está falando aqui neste início, não está falando com Babilônia. Deus agora está repreendendo Israel por causa da teimosia de Israel, por causa da idolatria de Israel, mas também Ele vai reafirmar seu compromisso com o povo de Israel. Ele chama Israel a arrepender-se, lembrando-lhes de sua soberania e poder. Então Deus aqui está o quê? Repreendendo Israel
e chamando Israel para se arrepender. Essa palavra de repreensão e de chamado para repreender é o que Deus nos faz hoje, é o que Deus está fazendo comigo e com você. Hoje Deus nos chama para arrepender. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Esta era a mensagem de João Batista, né? João Batista pregou arrependimento. Por quê? Estava falando com um povo de Israel enfiado no pecado, né? Um povo desviado de Deus. Há muito não se ouvia falar de profeta, há muitos anos, né? Os estudiosos calculam uns 400 anos, eles chamam até de um tempo de silêncio de Deus, né? Eu não diria que Deus silenciou, porque Deus nunca se calou. Aqui mesmo ele vai dizer que ele nunca ficou em silêncio, mas ele sempre falou, né? O povo é que talvez andou rebelde, maltratou seus profetas, você sabe disso muito bem. O povo maltratou tantos profetas, maltratou tantos sacerdotes, tantos levitas, que o povo voltou a trabalhar. Então, de fato, não é que talvez Deus tenha silenciado, mas é que o povo distanciou de Deus, né? É preciso a gente estar firme no altar de Deus, firme na congregação e valorizando a obra de Deus, o serviço de Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, né, irmãos? Eu não entendo que Deus se calou, eu entendo é que o povo maltratou quem era a voz de Deus. Quem era a voz de Deus naquela época? Os profetas, né? Quem era a voz de Deus? O sacerdote. Hoje, por exemplo, em Israel, estou falando de hoje, não existe mais templo para o povo adorar. Então não tem templo, não tem aquele evento bonito que a gente lê na Bíblia que tinha de sacrifícios, e os sacerdotes não têm lugar para servir. Dentro do judaísmo, tá, irmãos? Quem cuida de uma sinagoga no judaísmo não é sacerdote. Quem cuida de uma sinagoga são os rabinos. E onde entra o sacerdote hoje em Israel? Sacerdote no Israel é um título divino, continua sendo da descendência de Arão, não mudou, porém, os caras hoje só têm um papel honorário. Sabe onde é que o sacerdote faz serviço? Não lá na sinagoga, porque sinagoga não é templo, sinagoga é outra coisa, templo é outro, o sacerdote era para trabalhar no templo. O que eles fazem? Algum serviço de honra. Por exemplo, nasce uma criança, se tem um descendente de Arão, um sacerdote, no lugar, na região, ele vai lá e faz a circuncisão da criança. Ele às vezes é chamado para um casamento, quando tem um descendente de Arão, um sacerdote, ele vai lá celebrar um casamento, ou quando morre alguém, muitas vezes o sacerdote vai lá fazer alguns ritos, orar, sem tocar no morto, porque senão ele fica imundo, lembra disso? Né? Porém, é um papel do sacerdote hoje, que não tem templo. Para Israel, a vida de Israel é o templo. Entendeu, irmão? Sempre foi a vida de Israel, foi o templo. A vida do judaísmo é o templo. Se não tem templo, não tem vida. Então não há serviço. É bom saber disso. Amém, queridos? Então Deus aqui está chamando eles ao arrependimento, chamando eles para voltar para Ele. E Deus também reafirma o seu compromisso com o seu povo. O tempo todo Deus lança o julgamento, Deus lança a sua disciplina e seu castigo sobre Israel, mas junto com isso ele sempre chama ao arrependimento, e ele sempre lembra que ele tem um compromisso com eles, tá? Sempre ele vai lembrar desse compromisso. Nunca você vai ver Deus só levando a condenação para o povo de Israel. É o povo a quem ele ama. É assim que deve ser um pai. Todo pai, quando corrige seu filho, por mais rígido que ele seja, ele precisa dar para o seu filho o suporte. O filho espera do pai o suporte. Então, é a mesma coisa de Deus virar para Israel, falar o que ele vai fazer e chamar para o arrependimento e lembrar do compromisso que ele tem. Depois do 12 ao 16, nós vamos encontrar aqui, né, Deus prometendo libertar Israel, destacando o seu controle sobre a história e seu poder para cumprir as suas promessas. E aqui ele vai mencionar Ciro, o rei da Pérsia, que será usado como instrumento para libertar o povo. Olha que bonito, irmãos, quando ele chega a mencionar, né, que ele vai levantar, né, Ciro para poder fazer esse trabalho bonito. Verso 14 diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Qual dos ídolos anunciou essas coisas? Olha bem, o aliado escolhido do Senhor executará a sua vontade contra a Babilônia, o seu braço será contra os caldeus. Eu disse, sim, eu já o chamei, eu farei vir
e farei próspero o seu caminho. Aqui está mostrando para nós, irmãos, como Deus controla a história, como Ele controla homens, governantes, para poder fazer o que Ele quer. Lá atrás, Ele usa a Babilônia para punir, disciplinar o povo dele. Aí o povo vai para a Babilônia, mas lá na Babilônia, a Babilônia usa de muito rigor e maltrata o povo. Agora Deus vira e fala: eu vou pegar a Babilônia e vou dar nela, porque ela não teve amor, ela não teve misericórdia, até os velhinhos ele maltratou. E agora Deus vira e fala que vai levantar um outro rei de outra nação, Ciro, para pegar e detonar a Babilônia, porque a Babilônia desobedeceu a ele e não fez como devia. Ou seja, o que nós entendemos, irmão? Deus usa a Babilônia, Deus usa a Persa, Deus usa Ciro, Deus usa Nabucodonosor, Deus usa quem Ele quiser para fazer o que Ele quer. Punir, trazer ouro, trazer prata, trazer bens, trazer riqueza. Por isso, irmãos, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, queridos? Uma nação que teme a Deus, que busca a Deus, ela é instrumento de Deus, né? E é isso, nós podemos aplicar para a nossa vida. E você pode fazer uma pergunta: hoje, você é instrumento de Deus para abençoar ou para o quê? Não é? Ao nosso redor tem tanta gente precisando ser abençoada. Jesus, irmãos, falou para nós sobre o ministério que Ele espera que todos nós: ide por todo mundo, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu uma ordem para nós, não é? Depois Ele não falou para a gente abençoar e nunca amaldiçoar? Depois Ele não falou para a gente abençoar até os nossos inimigos? Ele não mandou orar e abençoar aqueles que nos perseguem? Então hoje a gente tem uma função e um trabalho que a gente sabe que Deus confiou a nós. Ele mandou você ir fazer isso. Então sua tarefa hoje é essa, né? Sua tarefa não é amaldiçoar ninguém, é abençoar, né? O julgamento ele vem de Deus. Se Ele mandou orar por quem nos persegue e abençoar, né, os inimigos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode nunca fazer o contrário. Se você fizer o contrário, você está passando da medida que Ele te deu e Ele vai te punir igual está punindo agora a Babilônia. Primeiro Ele falou: Babilônia, detona com o meu povo porque estou em pecado. Só que a Babilônia fez muito além, machucou o povo. Agora Deus vira-se contra a Babilônia e fala: olha, agora vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer porque vocês fizeram muito além do que eu mandei. Então, irmão, você tem uma tarefa: pregar o evangelho, ir para todo mundo, amar, né? Amar, você tem que amar as pessoas, todas as pessoas sem exceção. Então Deus está te cobrando isso, Ele cobra de mim, é a tarefa que Ele me deu, e isso vai ser pesado, né? É isso que vai acontecer. Então, queridos, aí a gente vê Deus agora, né, falando essas palavras com relação à Babilônia, e Ele levantando Ciro para exercer esse trabalho. Logo em seguida, encerrando, do versículo 17 ao 22, nós encontramos uma exortação à obediência. Deus exorta Israel a obedecer os seus mandamentos, prometendo paz e prosperidade como resultado da obediência. Ele também lamenta a desobediência do passado do povo, né, que o povo fez, e foi o que levou Deus levá-los cativo. A desobediência fez Deus levar o povo cativo para a Babilônia. Então agora Ele está chamando eles para a obediência, porque Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a desobediência dos meus filhos no passado levou eles para sofrer na Babilônia. Então, sejam obedientes, porque se desobedecer, vai vir castigo, vai vir exílio, vai vir punição. Não é uma palavra direta, né? É uma palavra muito direta para nós, né, irmãos, que estamos aqui hoje estudando a palavra depois de tanto tempo, tá? Conclusão. A conclusão basicamente é dos textos passados. Os 2 capítulos revelam o julgamento de Deus, desta vez sobre a arrogância da Babilônia, e mostra para nós a fidelidade de Deus para redimir o seu povo, mesmo diante da rebeldia, irmãos. Ou seja, mesmo diante da rebeldia, Deus demonstra o seu amor por Israel e promete para eles que não vai desviar da fidelidade. Irmãos, o que Deus pode fazer, né, quando alguém é fiel? Deus escolheu Abraão lá atrás e fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Até aqui nós estamos vendo Deus cumprindo o compromisso dele, mesmo sendo Israel um povo rebelde,
um povo que desvia, um povo que desanima, um povo que vive no pecado, mas Deus está lembrando do compromisso da palavra que Ele teve lá atrás, tá? Isso me lembra aquele texto que vai dizer que Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas Ele diz também que teria misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam. Amém, queridos? 1000 geração é muito tempo, tá? É muito tempo mesmo, né? Amém, queridos? Então nós encerramos aqui, né, o capítulo 47 e o capítulo 48. Obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, e que o Senhor venha nos abençoar, que nós estejamos aos Teus pés, clamando a cada dia e buscando a Tua graça e a Tua misericórdia. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e nos fortaleça espiritualmente a cada dia. Recebe a nossa gratidão, peço que nos leve em paz e que Tua mão seja sobre nós, nos guardando e livrando de todo o mal. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.